Alô, alô, muito bom dia para todo mundo que acompanha o canal MVMHMA, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se não é inscrito ainda, deixa sua inscrição aqui por favor e o like, se possível, porque ajuda na divulgação do canal que é novo. E hoje nós vamos falar muito de Fernando Diniz, a contratação de Fernando Diniz pela diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista, o que isso pode trazer de bom, o que isso traz a curto prazo, o que eu tenho de expectativa para que traga a longo prazo. Beleza, galera? Então, por favor, se puder, deixar o like pelo menos já ajuda muito. Vamos lá, rapaziada. O Corinthians anunciou a contratação do Fernando Diniz ainda na segunda-feira, dia 6 de abril, e ontem já teve entrevista coletiva, já teve apresentação no Parque São Jorge. Também o Corinthians divulgou que houve uma conversa já, e obviamente que isso haveria uma conversa com todos os jogadores do elenco, enfim, todos os que estavam à disposição tiveram uma conversa de forma coletiva, por enquanto, eu imagino, e alguns desses atletas já tiveram algumas conversas individuais com o técnico recém-chegado, né? Então, Breno Bidon e André foram alguns dos jogadores que ele diz que fez questão de ter trocado uma ideia. O Diniz, que é um treinador conhecido já por valorização e por esse contato mais humanizado também, pelo que eu vi na coletiva, ele é formado em psicologia, eu não sabia desse fato. Então ele tem essa facilidade de comunicação, principalmente com os mais novos. Então ele já fez isso com o Gabriel Sara, já fez com o Ryan. O Ryan foi vendido para a Premier League por um valor muito interessante para o Vasco. O Ryan, jogador de seleção brasileira, está sendo cotado ir para a Copa. Acho que não vai, mas enfim, é um jogador que chegou nesse nível de disputa. Então e ambos os jogadores, tanto o Gabriel Sara quanto o Ryan, disseram que o Fernando Diniz foi muito, muito importante pro desenvolvimento deles e pro atingimento do nível que eles chegaram na carreira. Então, assim, eu acho que Breno Bidon, Guinegão, o André, esses jogadores mais novos, o próprio Choca, tem muito a crescer com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz tende a ser um cara que recupera esses jogadores ou que promove com um pouco mais de qualidade, e eu acho que esse contato humanizado é muito importante. Mas vamos lá, né? O mundo não é só sobre notícias boas, a gente tem que analisar de forma fria também quais são os números do Fernando Diniz nos últimos clubes, nas últimas equipes pelas quais ele passou, galera. Cara, e aí a gente vai para um lado mais escrachado da coisa. Eu até separei aqui do lado o número de jogos dele nos últimos clubes. Então, Vasco, né? Essa segunda passagem que ele teve pelo Vasco, ele teve 55 jogos, 20 vitórias, 13 empates e 22 derrotas. Mais derrota do que vitória. Elenco do Vasco realmente não é dos melhores, mas enfim, menos de 50% de aproveitamento de vitórias. Então, isso é muito significativo. No Cruzeiro, e aqui é onde mora a minha maior preocupação, porque o Cruzeiro tem um time propositivo, ele tem um time que tem um meia central muito cerebral, que é o Matheus Pereira, tem um atacante muito eficiente, que é o Caio Jorge, e o Diniz não conseguiu extrair bons números desse time do Cruzeiro. A gente tá falando de 17 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas com esse elenco do Cruzeiro. Então, são números muito decepcionantes, muito abaixo do que a gente espera de um treinador como o Diniz. Na verdade, eu não sei se todo mundo espera muitos números bons de um treinador como o Diniz, mas o fato é que o Diniz talvez tenha sido o último treinador que revolucionou o mercado brasileiro de tática, né? A gente vinha num mercado ali dos começos dos anos 2000, primeira dezena dos anos 2010, os primeiros 5 anos, a primeira metade dos anos 2010, com uma galera muito old school, técnicos extremamente ultrapassados e que não aceitam até hoje que eles são ultrapassados. Então a gente tá falando de Felipão, a gente tá falando de Luxemburgo, a gente fala de Parreira, a gente fala hoje de repente de Mano Menezes, que já foi uma nova geração e hoje é um cara que oferece sempre mais do mesmo. Tem poucos treinadores que oferecem uma tática superior ao que a gente está habituado no Brasil. E o Fernando Diniz foi um treinador, na minha opinião, muito disruptivo ali em 2015, 14, quando ele surge com o Audax. E o Diniz, querendo ou não, ele tem um estilo de jogo muito marcante, né? O estilo de jogo do Diniz, todo mundo sabe o que os times do Diniz vão fazer, ou mais ou menos o padrão de jogo que tem o time do Diniz. E ele foi muito disruptivo, ele teve ali boas passagens ali por alguns clubes. No São Paulo ele teve uma passagem que eu considero bem ok, eu acho de ok pra boa. O Fluminense, a melhor passagem dele, onde ele conquistou a Libertadores e, na minha opinião, um treinador que consolida um título de Libertadores, que ganha um título de Libertadores, tem credibilidade, não é qualquer um que ganha um título de Libertadores, a gente sabe bem disso.
Então foi ali onde ele se consolidou como um treinador de prateleira nível A no Brasil, talvez. Muitos consideram que nem com esse título ele seja um treinador de prateleira nível A. Então, a gente precisa entender o que esperar do Diniz. E eu, sendo bem sincero, acho que nem ele sabe o que ele pode esperar dele mesmo e com os jogadores que ele tem no Corinthians. Então, ele falou muito sobre potencializar características dos jogadores, então ele entender como o jogador A funciona, como o jogador B funciona e entender o plano de jogo a partir daí. Mas, se a gente levar em consideração a má fase, a fase esquisita que estão os jogadores do Corinthians, a gente vê que acho que o padrão de jogo, ele, por mais importante que seja, ele é um segundo ponto no momento, porque os destaques individuais que o Corinthians já teve em outro momento, eles estão muito apagados. Então o problema está sendo muito mais individual do que coletivo, apesar de um refletir diretamente no outro, né? Então eu tenho muita curiosidade para entender como o Diniz vai acertar esse time, como o Diniz vai formar esse time. E, cara, nos grupos de amigos aqui, falando como torcedor, obviamente, eu dei alguns palpites, assim. O meu chute, o meu palpite é que o Diniz não dure 20 jogos à frente do comando do Corinthians. E não por ser um bom ou mau treinador, não é nem por isso. É por ser um elenco que não tá acostumado com as ideias de jogo que o Diniz tem a propor. Quero estar errado aqui, quero que isso, sei lá, vire corte pro meu canal lá no futuro e o Diniz no terceiro ano de Corinthians já tenha ganhado 3 Libertadores. É o que eu mais quero, é lógico. Aqui a gente tá pelo Corinthians e não pela razão, a gente não tá aqui pra tá certo. Mas a percepção que eu tenho, sinceramente, é essa. É um técnico que vem de últimos trabalhos fracos, não dá nem pra falar medianos, são últimos trabalhos fracos, apesar de ter chegado na final da Copa do Brasil com o Vasco contra o próprio Corinthians. O trabalho de Campeonato Brasileiro foi lutando pra não cair. No final das contas, a gente sabe que se tivesse mais uma ou duas rodadas, era o Corinthians que perigava cair. Então o Corinthians fez força pra cair ano passado. Ele deu sorte que tinha times piores do que ele. Mas isso me traz como alguns levantamentos, algumas coisas que eu acho que é inevitável a gente não pensar. Qual é a ideia de jogo da diretoria? Qual é a ideia o planejamento da diretoria? Eu vejo muitos times no Brasil, isso é muito comum, ainda mais com a rotatividade de treinadores que a gente tem. Eu não sei se vocês concordam. O cara contrata o Voivoda, que tem um estilo de jogo. Passa um mês do Voivoda demitido, ele contrata o Mano Menezes, que é um cara que tem uma outra filosofia. Aí demite e contrata o Renato Gaúcho, que é um cara de mais de toque de bola, criação e ofensividade. Não deu certo o Renato Gaúcho, ele vai e contrata o Carille, que é um cara muito mais retranqueiro, é um cara muito mais de estilo de jogo defensivo e bem postado. Então, assim, dá pra ver que não tem clareza nas decisões e não tem uma iniciativa, um padrão nas decisões. Então, contratar times com ideias de jogo propositivas. O Dorival Júnior era esse cara? O Fernando Diniz é esse cara? Qual que é a diferença do Diniz pro Dorival pro Ramon Dias? Eu falei em alguns episódios aqui nesse canal que eu preferia Ramon e Emiliano em detrimento de Dorival Júnior, por exemplo. Entendeu? Então, o que a gente pode esperar de Fernando Diniz? Né? Quais são as expectativas que a gente tem sobre o trabalho de Fernando Diniz? É um estilo de jogo mais propositivo? É uma saída de bola mais bem trabalhada? É, o lateral com tabela? É uma saída de bola com o Hugo saindo com os pés? Que a gente sabe que é um Deus nos acuda. Mas, se bem que eu vou falar que tem muita gente focando nisso, né? De o Hugo não sabe sair com os pés e tal, e realmente ele dá umas cagadas. Mas a gente teve o Cássio, né? Durante alguns anos, alguns bons anos, mais de década, no nosso gol, que era muito pior do que o Hugo. Então acho que o Hugo é completamente mutável essa parte, assim como ele fez isso com o Fábio, pegou o Fábio com mais de 40 anos no Fluminense e fez o Fábio começar a jogar com os pés. Então, assim, acho que dá um calafrio, dá um pouco de nervosismo entender como isso pode funcionar no médio prazo, mas a gente também tem que dar credibilidade, tem que confiar no trabalho. Eu, como corintiano, vou sempre fazer isso. Era a minha primeira opção? Não. Muita gente está colocando o debate entre Tite e Diniz. Eu, sinceramente, acho que os dois últimos trabalhos dos dois treinadores foram ruins. O Diniz com Cruzeiro e Vasco, o Tite com Cruzeiro e Flamengo, certo? Enfim. E aí, se os dois trabalhos, os últimos trabalhos dos dois foram ruins, eu vou com quem eu acho mais treinador. Pra mim, o Tite é mais treinador, tem mais
tem mais flexibilidade, ideias de jogo, versatilidade, é a palavra que eu tava procurando, do que o Diniz. Mano, eu tô coçando o nariz, eu juro por Deus que tô com uma rinite e eu tô coçando muito o nariz, foi mal. Então, não fiquem reparando nas vezes que eu coço o nariz, porque, porra, tá bem na pontinha assim, tô com muita coceira bem aqui. Já é pequeno meu nariz, enfim. Mas é isso, rapaziada. Eu acho que a gente tem que apoiar, mas eu, sinceramente e infelizmente, acho que o Diniz não fica 20 jogos à frente do Corinthians. Isso é muito ruim, porque 20 jogos é o suficiente pra gente se prejudicar no brasileiro e possivelmente cair numa Libertadores, né? Daqui a 20 jogos. Tem, se eu não me engano, são 14 jogos até a pausa pra Copa do Mundo. Só que até a pausa pra Copa do Mundo já foi grande parte, se não toda, praticamente, a fase de grupos da Libertadores. E amanhã a gente já tem um jogo super importante que ele já vai estar à frente do elenco. E falando nisso, a gente tem que focar em uma outra parte que é muito importante também, que é a primeira semana de trabalho do Diniz. A primeira semana de trabalho do Diniz, ele já tem nada mais, nada menos do que uma estreia em Libertadores contra time argentino fora de casa. Então, ele já tem que mudar o estigma e o ânimo desse elenco e dessa instituição para Libertadores. E eu acho que com essa conquista recente que ele teve pelo Fluminense, ele tem como agregar, ele tem como chegar e somar ao elenco com o estereótipo da Libertadores. Afinal, ele ganhou a Libertadores, inclusive, em cima de um argentino, que foi o Boca Juniors na época. E domingo ele tem um derby dentro de casa. Então, assim, ele pode ficar no meio do caminho e tirar boas. A gente só tem três opções aqui, né? Tirar boas lições, não ter um resultado ótimo. Então, sei lá, um empate e uma vitória, uma derrota e um empate, dois empates contra esses dois times e ter algumas coisas boas e ruins pra tirar. Perder os dois jogos e não desempenhar nada de novas ideias e de bom futebol e virar o pior técnico do mundo e já começar a cair numa panela de pressão, porque perde na Libertadores fora de casa para um time argentino e perde pro Palmeiras em casa. Isso já vai deixar ele com o cu na seringa novamente. Ou ele vira o melhor treinador do mundo da história do planeta se ele ganhar de um time argentino fora de casa e ganhar do Palmeiras dentro de casa no domingo. São só essas três opções. Então, a gente sabe como o futebol é imediatista, ainda mais o Corinthians. O Corinthians é uma panela de pressão. O Gaviões da Fiel já tá indo pra frente de CT para cobrar jogadores de forma individual. Você concordando ou discordando desse tipo de atitude é uma atitude recorrente no futebol brasileiro. Ela acontece, não vai parar de acontecer. Então eu acho que o Diniz tem uma boa prova. Eu acho que a maior prova da carreira dele é o Corinthians, porque ele tem um elenco experiente, mas equilibrado com jogadores jovens. O Fluminense, se eu não me engano, foi o time a ganhar a Libertadores com maior média de idade. Não sei se da história da Libertadores ou dentre os brasileiros. Então o time do Fluminense era extremamente experiente. Fábio, acho que o Nino, tinha o Marcelo, jogadores com idade acima dos 30 anos e tal, o próprio Ganso, enfim. E o próprio Cano, né? Se eu não me engano, o Cano foi artilheiro da competição, tem 30 e tantos anos, quase 40 anos. Então, assim, o Diniz, ele tem experiência com jogadores experientes também, isso é muito bom. E ele também sabe como lidar com jogadores mais novos. Então, eu acho que na gestão de grupo, ele tende a ser um cara muito bom, ele tende a ser um cara muito mediador e que vai fazer o grupo funcionar de uma forma muito boa. A minha curiosidade, sinceramente, é em relação a resultados, é estilo de jogo. Mateuzinho e Bidu, a gente sabe que tem qualidade pra sair jogando, então eu não tô desesperado aqui. O Bidu é uma válvula de escape gigantesca do Corinthians. O problema é que a zaga, a inconsistência da zaga, geralmente realizada pelo par do Gustavo Henrique, muitas vezes não é ele que falha, então seja André Ramalho, João Pedro Choca, o próprio Gabriel Paulista, um passe errado ali coloca a gente na fogueira. E o Bidu e o Mateuzinho correm muito na zaga, nas costas dos jogadores, dos atacantes do time adversário. Se a gente erra um passe ali, vai fuder a gente. Assim como foi contra o Flamengo na penúltima rodada do Brasileiro. Que o Hugo saiu jogando, a bola voltou nele, ele estourou pra frente, deu a bola no pé do Arrascaeta, que deu no Pedro, que o Paquetá passou do lado do Pedro sem o Bidu, porque o Bidu já tinha corrido nas costas do ponta, e com o erro do Hugo a gente se prejudicou. Então, assim, eu tô curioso pra entender. Eu era contra a contratação, bastante contra, não era minha primeira, minha segunda, nem minha última opção. Acho que não tem a ver com o estilo de jogo do Corinthians, que é mais aguerrido, mais raçudo, mais defensivo historicamente, com uma exceção ou outra, como por exemplo é o trabalho mais vencedor que é o do Tite. Mas agora que contratou, é o meu papel, é o seu papel, é o nosso papel
apoiar e torcer para que esse time funcione nas mãos do Fernando Diniz. Fechou? Achei, inclusive, que ele deu uma coletiva muito boa. Achei que ele teve uma chegada muito boa. Infelizmente, a gente só vai ter algum cheiro do que está sendo trabalhado e se a gente acredita e confia ou não nesse trabalho depois dos primeiros jogos. Principalmente no primeiro jogo amanhã contra o Platense fora de casa pela estreia na Libertadores. Fechou? O que você espera desse jogo? Comenta aqui abaixo se é a favor, se é contra a chegada do Diniz. Quero muito ouvir a sua opinião. Beleza? Então, não esquece de deixar o like, rapaziada. Essa é um pouco da minha opinião, do que a gente tem até aqui, do que a gente tem como projeção. Espero, mais uma vez, estar errado, mas aqui eu nunca vou faltar com a verdade do que eu acredito. Fechou? Tamo junto, espero que vocês tenham um bom resto de semana aí e que amanhã o Coringão ganhe na Libertadores, vocês já sabem, terá pós-jogo aqui. Fechou? Valeu, rapaziada, um abraço, é nóis, fui!